Oi, gente. Boa noite. Ai, boa noite para quem for chegando. Boa noite para quem vai chegar depois também. Que essa live vai ficar salva. E eu vou só esperar a Simone. A Simone aparecer. Ai, boa noite nesse frio, né? Esse friaco que tá fazendo. Onde está Simone? Ei, o Emerson. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Deixa eu procurar aqui a Simone. Tá com a gente também. Vamos ver se ela aceita meu convite. Simone, me aceita, Simone. Mulher, boa noite. Boa noite, Lilian, Daniele. Boa tarde, boa tarde. Boa noite, Alisson. Boa noite, gente. Simone tá mandando um oi. Vamos ver ela entrando aqui. Olá, Ana, boa noite. Chegou! Boa Cheguei. noite! Boa noite, jovem. Achei que Tudo você bom? tava te mandando um convite aqui. Falei, gente, cadê Simone? Tava só ajeitando os detalhes técnicos. Ah, esse povo chique, né? Detalhes técnicos, que legal. Mulher, eu tava dando boa noite pro pessoal aqui que tá chegando, falando para eles que a live vai ficar salva aqui no perfil dos Antifuleiragens, para ver Uhum, depois, para encaminhar para os outros, porque hoje a gente vai falar aqui de assuntos interessantes, né? Para uhum. quem é curioso da psicologia, da psicanálise, da análise existencial, da filosofia existencialista. A gente vai falar de algumas questões também que mandaram para a gente. Se você topar, eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho da gente, né? O que você acha? Acho ótimo, isso que eu pensei. A gente começar se apresentando, né? Arrasou. Sim. Então, faça as honras. Quem é você, Tá. jovem Simone? Meu nome é Simone Guimarães, eu sou psicanalista clínica e especialista em psicanálise e pós-graduanda em psicologia forense. A gente adora né, a parte forense, estamos aí. E eu faço parte do Antifuleiragem, juntamente com a Ana, somos ADM do Antifuleiragem. E é isso. Eu trabalho com a psicanálise já faz alguns anos, eu sou supervisora também, eu supervisiono novos terapeutas e sou uma apaixonada pela área. E estamos aqui junto, né, no Antifuleiragens para poder ajudar a desmistificar algumas coisas, né, alguns mitos, algumas crenças. Uhum, justo. Perfeito. Então, gente, boa noite. Meu nome é Ana Paula. Para quem não me conhece, para quem me conhece também, eu sou psicóloga clínica, especialista em psicologia clínica aqui pela UFMG. Eu estou nos Antifuleiragens e também estou no meu projeto pessoal chamado Astamente. Nesses dois lugares, eu falo de psicologia clínica, que é a minha área de trabalho, minha área de experiência, e também tirando algumas dúvidas, falando de uma forma mais acessível também sobre temas que são difíceis. Então, estamos aqui hoje com essa proposta para falar com essas coisas. E sim, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, Paula. Eu sou mineira. Sim, Ah, então vamos falar com sotaque de Minas aqui hoje, né? Vocês que aguentem aí os uai que vão sair por aqui. Simone, então, como a proposta de hoje é falar de assunto da psicanálise, falar do assunto da análise existencial, acho que uma das temáticas que a gente até falava fora, né, pessoalmente nós duas, sobre as polêmicas e esse senso comum que ronda bastante a psicanálise, inclusive, né? O que que você acha da gente começar falando sobre esses conceitos de senso comum, essas coisas que não estão muito certas, assim, adequadas com a temática?
Gente, eu acho muito legal a gente falar sobre os mitos, né, da psicanálise, as coisas que as pessoas falam porque ouviram dizer, porque viram na TV, mas que não tem embasamento nenhum. Eu acho que seria bem legal começar essa live da parte de psicanálise, desmistificando, né? E eu vou começar falando um mito que é muito comum as pessoas terem, né, elas acreditarem nisso, que é psicanálise é só sexo. O psicanalista só fala sobre sexo, o psicanalista tudo pra ele é sexo. Isso não é verdade, né? Nem o próprio Freud via tudo como sexo, né? Até porque a gente a psicanálise ela é muito mais ampla, né? É muito mais do que isso, né? Então as pessoas têm essa visão de que eu vou para psicanálise e eu só vou ter que falar de sexo, mas eu não quero falar sobre isso, ou tudo que eu falar o terapeuta vai encontrar uma explicação aí nos meus pais. Então acho que as pessoas elas estão muito presas a algumas teorias de Freud lá atrás e elas não param para ver que a psicanálise ela evoluiu muito, tem muitos outros autores, o campo de conhecimento é muito maior que isso. Né? Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam desconstruir e entender que a psicanálise, algumas teorias sexuais de Freud nem dizem respeito à sexualidade no sentido do coito, né? E sim no sentido da energia, da libido, e as pessoas acabam se perdendo aí nisso e colocando na cabeça que é só sexo. Então, isso não é verdade. Outro mito que eu acho bem legal falar é que o terapeuta não fala na sessão. Né? Inclusive, né, a gente rolou uma polêmica aí nas fuleiragens, né? De uma pessoa que comentou aí recentemente que ela teve uma experiência e o terapeuta não falava a sessão inteira e ela piorou. E a pessoa estava ali colocando isso como se fosse a verdade absoluta de todas as sessões, né? Que todo terapeuta tem essa postura, que é assim que funciona e não é, né? E não é. Você pode ter pego um terapeuta despreparado ou um terapeuta que trabalha ali com a psicanálise super ortodoxa, mas isso não corresponde à realidade. O terapeuta ele faz intervenções sim de acordo com a demanda daquela sessão. Outro mito, Ana, que eu não sei de onde que eles tiraram é que a psicanálise é mais cara. Eu não sei de onde veio isso. Que a sessão de psicanálise é muito cara, eu não sei. Não sei te dizer de onde vem, mas isso também é mito, não é verdade. O valor é bem equivalente a uma sessão de qualquer outra abordagem, isso não faz o menor sentido. Vamos pensar outros mitos. Que a psicanálise é um processo muito longo. Isso não é verdade? Vai depender de cada paciente, vai depender de como que é a evolução de cada um. Tem pessoas que evoluem super rápido na psicanálise, muito mais rápido do que evoluíram em outras abordagens. A gente sabe que o sucesso de uma terapia não depende só da abordagem, né? Então tem vários mitos aí, eu acho que devem ter outras coisas aí que eu não tô lembrando agora. Mas a gente vai lembrar. A gente vai lembrando. Outra coisa, se você me permitir, que eu acabei de lembrar de mais um. Claro. Que a pessoa que a psicanálise ela é ultrapassada. E eu acho que quem fica com essa visão ainda tá ali na mesma cabecinha ali da pessoa que acha que tudo sexo para psicanálise. Como que a psicanálise ela vai ser ultrapassada se ela é um método de investigação, né? Então a gente está sempre pesquisando, a gente está sempre evoluindo. Tem várias teorias dentro da psicanálise, vários autores. Então, um autor pode ter uma teoria completamente divergente de outro autor. Então, as pessoas, quando falam, a psicanálise é ultrapassada, do que você está falando? Você está falando do campo que tudo da psicanálise é ultrapassado? Ou aquela teoria da psicanálise você acha ultrapassada? A psicanálise é um campo de conhecimento, né? Então, não faz sentido isso também. Sim. Que até tem um outro mito aqui, o Emerson contribuindo aqui. A psicanálise só faz interpretação de sonhos, Simone. É isso mesmo? Não, a psicanálise também trabalha com interpretação de sonhos, né? O sonho, ele é bem importante para a psicanálise, mas tem paciente que nem consegue lembrar do sonho, né? Então a gente vai trabalhando com o que ele traz. A técnica da psicanálise é a associação livre. O sonho, ele é um elemento terapêutico muito importante. Mas tem pacientes que nem conseguem se recordar do sonho, né? Então, isso não faz sentido. Não é só isso, não. Muito mais que isso. Sim. Tá bom? Sim, a gente separou aqui algumas perguntas, né, que nós selecionamos, abrimos caixinhas de perguntas, selecionamos algumas, a gente também vai tentar
pensar umas aqui, mas seguindo aqui o nosso roteirinho, que até converge com uma pergunta do arroba entre um poema e outro, perguntando sobre a diferença da psicanálise e da psicologia clínica. Eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso na primeira pergunta, que é como que se dá essa formação de um psicanalista, né? Você poderia falar um pouquinho sobre a formação e a diferença entre um e outro? Claro. Gente, a psicanálise, ela, embora ela faça parte, ela esteja dentro das universidades, né? Ela é independente da psicologia. Então, o que que acontece? O psicólogo, ele faz a faculdade de psicologia. Dentro da psicologia, ele tem várias abordagens que ele pode escolher, inclusive a abordagem psicanalítica. Só que isso não faz dele um psicanalista. Escolher a abordagem psicanalítica faz ele um psicólogo da abordagem psicanalítica. Para ele se formar um psicanalista, ele precisa passar pelo processo de formação do psicanalista, que compreende análise, conhecimento teórico e supervisão. Análise pessoal, tá? Só um parênteses. Análise pessoal, supervisão e conhecimento teórico. Então, essa formação, ela não precisa ser feita por um psicólogo. Você tem que ter uma graduação, não precisa ser em psicologia, você precisa passar por um bom curso de formação. E essa formação, ela compreende esse tripé, que a gente chama de tripé psicanalítico. Então, a pessoa que ela faz a psicologia, ela vai ter várias oportunidades de trabalhar em vários lugares, RH, hospital, escolher uma abordagem clínica, como, por exemplo, a Ana, que ela escolheu uma abordagem diferente da psicanálise, mas o psicanalista, ele trabalha exclusivamente com a clínica, tá bom? Agora eu quero fazer você falar um pouquinho, Ana. Não, vamos falar. Posso começar? Que tem perguntinha para você aqui, tá? Super. Posso começar? Sim. O que é fenomenologia? Conta pra gente. Pois bem, né? Essa daí é uma pergunta que a gente poderia ficar um final de semana falando sobre isso. Né? Esse nome difícil, fenomenologia, é uma proposta de Russell, um filósofo bastante antiguinho assim, né? Mas a proposta dele era ser diferente daquela observação naturalista, que era uma observação de explicar as coisas. E o explicar é sempre um explicar a partir de um ponto de vista. Você vai entender uma coisa a partir de referências, de explicações que você já teve antes, de ensinamentos, de pressupostos, de preconceitos, inclusive. E Russell, ele traz essa discussão, essa problemática de como que é possível a gente observar um fenômeno. Um fenômeno é qualquer ação, qualquer comportamento, é uma existência. Como que a gente consegue observar esse fenômeno tentando retirar ao máximo aquilo que é nosso, do nosso preconceito, da nossa vivência, do que a gente construiu como nosso, para conseguir observar esse fenômeno de forma mais direta, que é o que a gente chama de redução fenomenológica e de levantamento desses pressupostos. Com isso, esse embaralho todo filosófico aqui é mesmo para tentar parar de fazer interpretações e fazer o entendimento da pesquisa daquilo que se fala, daquilo que se traz. E a gente trabalha aqui na análise existencial com a fenomenologia, que é uma forma de pesquisa, assim como a psicanálise também é uma forma de pesquisa. A fenomenologia é um método para isso. E a análise existencial utiliza desse método para fazer as suas intervenções, as suas perguntas, os seus entendimentos, sempre tentando observar aquilo como é, e não aquilo que eu acho que aquilo é, que é mais importante. Acho que eu consegui reduzir um final de semana em algumas frases, mas a intenção é essa. Perfeito, sim. Ana. Eu tenho mais uma perguntinha para você. O que faz um psicólogo da análise existencial? Complexo, talvez, né? Mas o que faz? Sim. Um psicólogo da análise existencial no contexto clínico, quando chega para a gente um atendimento, um paciente, um cliente, a nossa intenção ali é conseguir desvendar a existência daquela pessoa. E aí, quando a gente fala existência, pode parecer muito complexo, porque é complexo, a existência ela é complexa, mas é uma existência do questionamento, que a análise existencial ela vem
do existencialismo, que é uma filosofia. Então, esse questionamento que às vezes é doloroso, de se perguntar coisas, mesmo que pareçam coisas básicas, a repetição de perguntas, de identificar a origem das coisas, de onde vem. Então, eu sempre falo com os meus pacientes, no contexto clínico, que, gente, o que você vai mais me ver fazer aqui são perguntas. Perguntar, mas como assim? O que que isso significa? O que que isso representa para você? De onde vem esse conhecimento? De onde vem esse pressuposto que você traz aqui? E é um movimento muito genuíno e complexo também de tirar preconceitos, de tirar ideias velhas que às vezes não fazem mais sentido pra gente, ideias que são impostas, que nem foi a gente que criou, que alguém falou que é assim e assim tem que ser, só que não. Então é bem um retorno às origens mesmo, pergunta atrás de pergunta. Uma das coisas que eu mais escuto também de pacientinhos nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso. E para pensar sobre as coisas, a gente precisa de investigar. Que muitas vezes, no contexto do dia a dia, corrido, trabalho, estudos, vida social, dentro das possibilidades, o caos que está o país, é difícil a gente ficar pensando em coisas. Então é um convite mesmo a essa filosofia da existência, filosofia das origens e principalmente dos simbolismos, significados e significantes das coisas. Jovem Simone. Acho que eu reduzi mais outro final de semana, vai ser um intensivão aqui. A capacidade de síntese é boa, né? Eu espero que sim, eu imagino que sim também. Eu espero. Né? Mas se a gente for fazer aqui um bate-bola, acho que a gente consegue fazer uma pergunta aqui, uma pergunta ali, para ficar mais dinâmico, junta com outras perguntas que vão surgir aqui também. Se você me permitir, te farei uma outra pergunta, que eu preciso beber água agora. Bora. Inclusive, o dia inteiro falando. O dia inteiro falando. Simone, como que a gente pode desconfiar quando um psicanalista ele é um fuleiro ou não? Como que a gente sabe disso? Essa é boa, hein? Essa é muito boa. Gente, é o seguinte, uma das coisas que a gente tem falado na página já faz tempo é isso da pessoa ela acabar misturando as bolas, né? Acho que isso em qualquer abordagem, acho que mesmo os psicólogos, né, quando começa a misturar religião, nem é permitido, né, de fato, nem é permitido. E o pior é que a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem, né? Então, assim, a primeira coisa que eu falo, até foi engraçado que na live que eu fiz com o Bruno, a gente falou muito sobre isso e tal. Uma vez eu vi psicanálise com corte de cabelo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, assim, começou a misturar psicanálise com a energia não sei das quantas, né? Começou a misturar muita coisa com religião, a psicanálise com a acupuntura. Você já desconfia desse profissional, gente. Porque psicanálise é psicanálise, tá? Não tô aqui falando que, poxa, não pode ser legal você fazer a sua acupuntura. Não é isso. Mas a psicanálise é psicanálise. Então, se você perceber que o profissional está misturando as coisas, esse profissional ele não é um profissional sério, né? Muito provavelmente ele é um fuleiro. Então, isso é uma dica boa, é uma dica bacana, porque assim, diferente da psicologia, que você consegue pelo menos consultar o CRP, né? O psicanalista, ele não tem o CRP. Então, você não tem, pelo menos, como consultar se aquela pessoa tem uma formação adequada, tem uma formação bacana, consistente. Então fica mais difícil nessa parte. Não que não existam os psicólogos que realmente também não honrem a profissão, né, Ana? Você já deve ter visto, né, pela sua trajetória. Só que, por esse ponto, acaba ficando um pouquinho mais difícil você identificar um psicanalista bom. Então começa a observar se o conteúdo que ele expõe, as coisas que ele fala nas redes sociais dele, a rede social profissional, o conteúdo dele, começa a reparar nesse tipo de conteúdo, ver se é um conteúdo sério, se é um conteúdo pertinente. Isso pode ser uma boa dica. E o que eu sempre falo, a famosa indicação.
né? Eu acho que a indicação é uma boa forma de você fugir dos profissionais de fuleiragem, porque quando a pessoa ela é indicada, ela já tem ali um nome no mercado, ela já é conhecida, né? Algumas pessoas já fizeram ali análise com ela e foi bacana e foi legal. Então, acho que assim, isso é uma coisa bem importante de você fazer. Pegar a indicação daquela pessoa, pegar referências, né? E saber se essa pessoa ela é séria através do que ela transmite também, né? Porque se você olhar uma rede social de um fuleiragem, de um psicanalista fuleiragem, pelo menos a gente consegue identificar bem fácil, né, Ana? Oh, cada coisa. Sim, então essa é uma forma de você identificar, tá? Fiquem ligados, gente. Misturou coisa, foge, sai correndo. Sim. Surgiu até uma pergunta da Julie, se eu não me engano, isso, sobre psicólogos psicanalistas, né, também. Se você me permitir, eu vou até ampliar aqui um pouco essa pergunta para falar de psicólogos de uma forma geral, como que a gente pode pesquisar melhor e tomar cuidado com onde a gente entra, né, terapeuticamente falando. Então, a questão de ter um CRP ativo pode ser um indicativo, sim. Você pode pesquisar se a pessoa tem um CRP ativo, se tem alguma denúncia, algum processo com esse profissional, com essa profissional, independente da abordagem. Pesquisar, gente, o currículo da pessoa. Eu sempre falo muito isso porque alguns psicólogos esquecem um pouco de fomentar o currículo, de mostrar de onde veio, para onde vai. Isso é muito importante porque quando eu vou contratar, por exemplo, um eletricista, eu quero um eletricista que resolva ali a minha questão, que minimamente sabe do que está falando. Se eu não pego uma indicação, eu vou pegar referências. Referências de onde essa pessoa vem. Se já trabalhou com alguma empresa ou com alguma pessoa próxima, se tem avaliação no Google, por exemplo, se tem estrelinhas para mais, estrelinhas para menos, onde que estudou, alguma coisa assim. Porque eu não quero colocar em risco a iluminação da minha casa, que é uma coisa importante. Médico Sim. também é a mesma coisa. Se você vai contratar um médico, fazer um exame, fazer uma anamnese, alguma coisa, você precisa de ter noção de onde que ele vem, para onde que ela vai, se tem algum estudo, alguma especialidade, porque é muito importante psicólogos, assim como qualquer outro profissional de qualquer outra área, ter uma formação continuada. Você não vai fazer 5 anos de psicologia, sair de lá achando que você sabe de tudo. Se você achar, ou você é mal informado, ou você é mau caráter, por achar isso. Que é muita coisa. E 5 anos é muito tempo, mas para muita coisa fica pouco. Então, ter uma especialização é importante, participar de cursos, grupos de estudo, psicólogo precisa fazer terapia também para estar bem, para atender o paciente, cliente. Então, é importante pesquisar isso até no primeiro encontro, na primeira sessão, saber se a terapia da pessoa está em dia, se participa de algum grupo de discussão, se está ligado a alguma questão técnica, metodológica, se estuda. Enfim, isso tudo é muito importante. E se encher essas informações eu considero como se fosse uma obrigação minha, como psicóloga, conversando com o paciente na primeira sessão, falar tudo isso. O que eu estudei, qual que é a minha especialidade, anos de profissão, minha terapia, se está em dia ou se não, que está em dia, né? Porque 2020, 2021 não tá fácil para ninguém, nem consigo viver, nem consigo viver sem terapia. O que eu estou fazendo profissionalmente e experiências também, fora da clínica, o que eu já fiz, né? Esse background é muito importante. Então, para além de questões processuais, de CRP e tudo mais, referências, é importante investigar a vida pregressa, o que faz, né? Enfim, como que está esse currículo. É muito importante. E indicações geralmente funcionam mesmo. Investigar redes sociais e ver o que a pessoa fala, do que ela fala, né? E, enfim, é importante investigar isso. Boa noite, Adorei. Bruno. Boa noite, Joy, também, que tá aí. Joy, querida. Achei muito pertinente isso que você falou, concordo totalmente com você. E é aquilo, né? A gente, tem algumas pessoas, né?
Hoje em dia surgem cursos ali que você se forma em semanas, e as pessoas se dizem terapeutas, então você tem que tentar identificar, né, da onde que essa pessoa veio, qual que é o tipo de formação que ela tem, e acho que isso é uma coisa que vai realmente fazer diferença. Bom, um cara que fez, sei lá, que nem falar, tem um psicanalista que se forma em 6 meses. O cara que fez 6 meses de psicanálise, ele não tá pronto para atuar. Ele não tá. Então, assim, eu acho que é você entender melhor e você tem o direito de perguntar para o profissional que você está conversando para marcar uma primeira sessão, qual que é a formação dele, qual que é a especialização dele, para você entender realmente qual é a pessoa que você está confiando, né? Isso é um direito do paciente. Bora. A gente tinha até uma pergunta aqui perguntando sobre isso, né? Como escolher um bom analista, que acho que basicamente aqui a gente já falou, sobre diferenciação dos fuleiragens e aqueles que se preocupam, né, em prestar um serviço de qualidade adequado com aquilo que estuda. Mas e sobre abordagem, Simone? Você acha que é necessário, preciso, escolher uma abordagem adequada para cada coisa? O que você acha? Ana, eu vou te falar um pouco da minha visão, tá? E baseada em algumas pesquisas que eu fiz também, sobre qual que é a relevância da abordagem na evolução da terapia, né? Então, isso é uma coisa que eu já tenho falado já faz um tempo, né? Até no meu Instagram, o pessoal sempre pergunta sobre isso. Eu vejo que muito mais importante que a abordagem é a sua relação com o terapeuta. Nós temos pesquisas que falam que a relação que você tem, o vínculo terapêutico, ele é o maior diferencial do sucesso da análise. Posso te falar uma coisa? Eu faço terapia na fenomenologia. Que bonitinho. Porque a terapeuta que eu encontrei, que eu gostei, é dessa abordagem. Eu não olho para a abordagem. A minha penúltima era da psicanálise. Entende? Eu já fiz com a TCC. Então, eu não me importo com isso. Para mim, não é o mais importante. Para mim, o mais importante é a relação que eu tenho com aquele terapeuta. Se aquele terapeuta que eu gostei, que eu me identifiquei, é da fenomenologia, por mais que eu ame a psicanálise, eu vou fazer com a fenomenologia. Entendeu? Se é da psicanálise, eu vou fazer com a psicanálise. Então, por mais que eu tenha essa preferência por essa abordagem, às vezes acontece de você não encontrar um profissional que você se identifique. Então, a minha dica é: se preocupe mais em se identificar com o profissional. Preocupe-se mais em se sentir à vontade com aquela pessoa, em se sentir conectada com aquela pessoa, porque pela minha experiência clínica, os pacientes que se conectam mais com a gente são os que voam na terapia. Não acontece com você também, não acontece? Super. São os que evoluem muito, né? Então, é isso. Pode dizer também se você puder dar sua visão sobre isso, qual que é a sua opinião. Sim. Tem uma frase que eu ouvi na graduação, que tem alguns anos, mas eu ouvi isso na graduação e eu levo para a minha vida sempre que surgem perguntas, e até mesmo na clínica de pessoas perguntando, né? Se existe uma abordagem melhor, mais rápida, principalmente, né? Eu quero uma que funcione rápido e tudo mais, né? Eu sempre ouvia que as abordagens são caminhos diferentes que propõem o mesmo sentido e que chegam no mesmo lugar. Muito provavelmente. Esse mesmo lugar pode ser subjetivo, é claro, mas os caminhos são diferentes, as formas de condução são diferentes. Então, não adianta você estudar na melhor universidade, fazer 1001 cursos fora também, falar sei lá quantas línguas e ter a abordagem do momento, a mais bonitinha e tudo mais, se você não tem uma condução ética, se você não tem uma condução profissional, se você não tem senso crítico também de identificar que às vezes você não dá conta de tudo, aquele pessoal que acha que sabe de tudo, que pode dar aula de tudo, que chega lá e basicamente ensina o paciente, o cliente a viver. Não é assim que funciona. Então, a relação, ela é 50% do processo. E a relação depende das duas pessoas. E depende do profissional, sim. A gente não está aqui para ficar passando pano
para profissional escroto ou gente que não sabe a lida, não tem o mínimo de sensibilidade, como a gente já viu aqui em diversas lives, pessoas contando coisas, relatos assim assustadores. Então, se a pessoa tem um background bom, tem um currículo legal, e se você chega no consultório e a pessoa demonstra isso na prática, aí é um ótimo começo. É um ótimo começo, independente da abordagem. Se você tiver curiosidade, se você achar que X, Y, Z funciona melhor, vai lá e testa, mas não fecha as suas possibilidades, não, porque pode ser que você perca aí algumas oportunidades achando que uma é melhor e a outra não, que não é bem por aí, não. E o gato da vizinha tá aqui, tá doido. Ana, perfeito. E assim, eu queria. Acho bonitinho, né? Tá tudo bem aí com o gato? Eu espero que sim. Aqui tem muito gato aqui no condomínio, então eles ficam brigando entre si. E eu acho bonitinho, porque o Antifuleiragens é um psicanalista, né? O Bruno que é da TCC. Opa! O gato quer participar da live. O gato é psicanalista lá, tá se manifestando. Então, eu ia falar que é bacana que no Antifuleiragens, né? Tem um da TCC, dois da TCC, o Henrique da TCC, né? Uhum. A Joy, você que é da fenomenologia, eu que sou psicanalista. Bruno, que gato foi esse? Depois eu mostro que gato que é esse. Quem entendeu o gato aleatório da live? Então é legal ver que a gente, mesmo que sejamos de abordagens diferentes, né? A gente se respeita, temos o mesmo propósito ali, né? Que é de promover informação, promover conhecimento para as pessoas. E eu queria pontuar uma coisa também, Ana, sobre isso que você falou, se você me permite. Sim. Que é o seguinte, às vezes a pessoa, ela vai passa num profissional, né? E ela não gosta da condução daquele profissional e ela fala, essa abordagem é uma porcaria. Entende? Cada profissional vai conduzir a sua abordagem de uma forma. O fato de você ter tido uma experiência ruim não significa que aquela abordagem é ruim. Então, não crie esse preconceito através da sua experiência. Existem muitos profissionais por aí. E assim, a gente não pode fechar nossa cabeça para isso e colocar tudo colocar num rótulo. Eu fui, eu não gostei, eu não tive uma experiência legal, porque você pode ter pego um profissional despreparado, ou você não teve uma boa conexão com aquele profissional. Existem N razões pelas quais um processo não dá certo. Né? Às vezes a pessoa vem relatar, eu fui num profissional de tal abordagem, ele falou isso pra mim, eu passei por isso e aquilo. Aí você fala, poxa, mas ele foi totalmente antiético. Não se faz isso, nenhuma abordagem. Mas a pessoa fica achando que aquilo é referente à abordagem e não é. Assim, quem dera eu pudesse ser a representação de uma abordagem complexa, né? Dentro de uma abordagem existem vários autores, existem embasamentos diferentes. Isso não significa que desvalida as abordagens entre si. Mas é importante a gente reconhecer que existem pontos de vista diferentes, existem filosofias diferentes, e é importante reconhecer que qualquer profissional, ele vai agir a partir de um ponto de vista, ele vai agir a partir de uma experiência, de onde estudou, tudo isso é importante considerar. E faculdade, curso nenhum, gente, ensina a ser uma pessoa ética, ensina a ser uma pessoa boa de serviço. Você vai aprender a técnica, você vai aprender os métodos, você vai entender o que funciona. Mas você não vai numa faculdade para aprender a ser uma boa pessoa, para tratar bem uma pessoa. Você não vai aprender isso, né? E isso até comentaram comigo certa vez. Isso vem de berço. Isso é construído também, né? Isso faz parte da evolução da pessoa. Então, o profissional de psicologia, psicanalista também, se eu puder falar aqui também por isso, tem o toque do método, tem o toque da técnica, mas também tem o toque da pessoa. E se a pessoa ela não for uma pessoa correta, ela não vai ser correta no trabalho, assim como não vai ser correta na vida pessoal. E por aí vai. Concordo. Afinal de contas, seres humanos, né, que não têm caráter, que não têm ética, a gente encontra em todas as profissões, né, Ana? Total. Infelizmente. Total. Mulher,
vamos ver se a gente consegue seguir aqui com as perguntas, né? Outra pergunta que surgiu aqui. A gente já falou sobre os reducionismos. Você quer falar um pouco mais? Veio alguma lembrança aí de reducionismos, de preconceitos? Enfim. Eu acho que a psicanálise ela é permeada de muitos preconceitos, assim, né, Ana? Porque as pessoas elas ficam muito fechadas naquilo, né? Elas não abrem a cabeça. Que hoje em dia, muitos profissionais, por exemplo, eu, utilizam a psicanálise contemporânea. E o que é a psicanálise contemporânea? É a psicanálise que ela está atenta a toda a pluralidade de conhecimento na área, a todos os enfoques, a os autores, né? Então, assim, eu fiz a especialização em psicanálise, mesmo tendo feito a minha formação completa, eu quis fazer especialização para isso, para poder ter essa abrangência, ter essa visão abrangente. E a psicanálise contemporânea, ela trabalha um pouquinho mais com essa flexibilidade, né? Não é como se você ficasse ali presa nas teorias ali de Freud, você ficasse ali e você não saísse mais dali. Então, eu acho que os filmes, as séries, às vezes acabam criando uma imagem da psicanálise, que é uma coisa que eu até gosto de desconstruir na primeira sessão, a perguntar o que você sabe sobre psicanálise, qual foi o seu contato, qual foi a sua experiência. Porque aí você vê lá, a pessoa com aquela cara fechada, com bloquinho, nos filmes, né? Com o bloquinho ali, anotando, né? Aí você vê o divã, e o terapeuta não abre a boca a sessão inteira. Então aí a pessoa, ela vem na psicanálise, ela acha que é isso. Ou ela nem vai, porque ela fala assim, eu não quero um terapeuta que nem olha pra minha cara. Ou que eu não posso olhar pra cara dele, né? E não é assim, né? No meu consultório tem um divã, mas o divã, ele dá a opção de você não olhar pro terapeuta, mas ele é um divã virado pra mim. Se a pessoa quiser ficar me olhando na sessão inteira, ela vai olhar. Não tem aquela coisa, eu não posso... A pessoa não pode olhar a expressão do terapeuta, entende? Então a psicanálise ela evoluiu também. E a psicanálise contemporânea evoluiu em tudo. A gente está constantemente pesquisando, a gente está constantemente evoluindo. Então acho que esse reducionismo ele tem muito a ver com essa imagem que as pessoas criam da psicanálise ortodoxa e que é muito criada também pela mídia, né? Que é a visão do psicanalista ali. Tanto que assim, quando eu comecei a atender, eu tinha cara de novinha. Eu falo que envelhecer para mim tá sendo bom, porque eu tô ganhando mais credibilidade. No começo, eu recebia as pessoas na clínica e aí o paciente olhava pra minha cara e falava, quantos anos você tem? Eu ficava assim, caramba, a pessoa nem entrou, já tá me julgando, né? Porque tem essa visão, o psicanalista, aquele cara muito mais velho, aí quando você vê uma menina, né? Eu era, hoje não sou mais, mas quando eu comecei a atender, você fica com essa visão. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Acho que a gente precisa dessa desconstrução. E eu acho que até a ideia, né, de estar no Antifuleiragens com a psicanálise é também promover um pouco essa desconstrução. Que as pessoas entendam que a psicanálise não é aquilo, não é só aquilo, é muito mais. Respondido? Sim, que inclusive isso daí é uma atitude fenomenológica, jovem Simone. Isso que você está falando, né? Você deixar de entender as coisas a partir de um pressuposto que talvez não faça mais sentido para você e compreender aquilo como de fato é. Não somente a psicanálise, mas aqui no Antifuleiragem, como você falou, né? Nós somos um pacotinho de várias coisas juntas, várias coisas boas juntas, e pessoas que têm esse interesse de falar de coisas diversas, mas tomar cuidado com essa falha que a gente costuma tanto ver e recebemos tantas, vou falar até de denúncias, né? Porque para mim são crimes as coisas que a gente costuma receber, tanto aqui como nos nossos perfis pessoais, né? De cada um individual de profissão. Então, esse estereótipo de profissional da área da psicologia, da área da psicanálise, enfim, desse estereótipo fechado, de a pessoa que é o suprassumo do saber, que é o oráculo do saber, que ele vai saber de tudo e vai te dizer o que fazer, e vai chegar lá, você vai receber quase um checklist, né, de como existir. Gente, olha, não sei de onde que tiraram isso, não. Certamente tem muito de
de filmes, de livros também, mas é importante a gente reconhecer que essas produções são produções fictícias, que algumas vezes elas se baseiam na realidade, mas é uma realidade também bastante específica. Os filmes que a gente vê, normalmente são filmes produzidos em outros países, em outros contextos, com uma outra cultura. Então é importante a gente conseguir fazer esse recorte e buscar ir na fonte de fato e investigar se é aquilo mesmo. Se for aquilo mesmo, joia. Aí você começa a ter essa interpretação. Se não for aquilo, olha que abertura que se dá, que abertura de universo que se dá para você entender outras coisas. Então, aqui a gente tenta fazer esse trabalho a boas custas, mas de falar de coisas difíceis de uma forma interessante e desmistificar também esses conceitos que são mais difundidos pelos fuleiros. Eu acho que a palavra do fuleiro é quase uma religião, né? É uma palavra forte, ela esparrama fácil, e aí acaba que mancha a imagem de pessoas que tentam fazer do seu trabalho uma coisa digna, tanto para a gente quanto para os outros, né? Enfim, eis aqui meu desabafo. Aqui uma coisa que a Graziele falou, eu já preferiria não olhar na cara do terapeuta. Me incomoda com o terapeuta olhando na minha cara. Você vê que é muito pessoal, né? Vê que a gente tem essa visão do divã ali. Eu também, quando eu faço na abordagem psicanalítica, eu não gosto de não olhar para o terapeuta, não gosto de ficar deitada. Eu não gosto. Eu gosto de fazer a terapia sentada. Então, acho que é legal também você dar a opção para o paciente, né? O paciente, ele poder deitar no divã, não olhar para você, ele poder olhar para você se ele quiser, ele poder sentar numa cadeira. Hoje eu tive paciente que queria fazer sessão no tapete. Posso fazer sentada no tapete do chão? Onde você quiser. Se você está se sentindo à vontade, fica à vontade. Então, assim, eu acho que a gente desconstruir, né, Ana? E eu acho que a gente, como terapeuta, a gente tem que estar constantemente desconstruindo, né? Sim, coisa fechada demais é um problema, né? Deixa de se atualizar e acaba perdendo muitos princípios com o passar do tempo, né? Exatamente, exatamente. Posso te fazer mais uma pergunta? Vamos lá, pergunta. Vamos lá. Olha, eu tô aqui de olho no nosso tempo, tá, Ana? Só avisando que a gente só tem 15 minutos. Ok, tá bom. Passa muito rápido, né? Passa rápido. Existe um paciente... acho que a gente meio que já acabou respondendo essa, né? Existe um paciente ideal para essa abordagem? Você gostaria de responder? Gostaria que eu passasse para a próxima? Não, só comentando aqui que o pessoal às vezes associa análise existencial à crise existencial. Então é como se a gente só trabalhasse com pessoas que estão passando por alguma crise. Gente, viver é uma crise. Então, é uma crise constante que volta e meia tá para o consciente, volta e meia tá para o inconsciente. Então, algumas horas a gente coloca para debaixo do tapete de propósito, porque não quer lidar com aquilo. Então, não é uma questão de, se eu tenho tal questão, se eu tenho tal diagnóstico, eu vou procurar um profissional. Não vou na análise existencial, porque esse pessoal aqui vai ficar filosofando e não vai direto ao ponto. Assim, novamente, né? Se você chegou aqui agora e perdeu a nossa introdução falando um pouco sobre isso, pesquise, tire esses conceitos, que às vezes não são conceitos reais, que podem, inclusive, adicionar coisas na sua vida. E você perde uma boa experiência, perde um bom profissional por achar que o rótulo ali é o suficiente, que não é para você, né? Investigue. Então, outras coisas também surgem em nossos consultórios, analistas existenciais, e não é um problema. Não é uma questão, né, Simone? É verdade. Acho que é bacana a gente trazer isso, né? Acho que é informação mesmo. Às vezes as pessoas acabam confundindo, né? Total. E me diz uma coisa. A pessoa pode estudar o existencialismo fora da faculdade? Pode e deve. Deve, inclusive. Eu sei que algumas universidades, faculdades não aprofundam tanto em leituras mais humanistas, da Gestalt, da análise existencial, da fenomenologia como um todo. Eu fui formada em uma faculdade que, sei lá, eu tive
60% de coisa da psicanálise e os outros pinguinhos foi ali acontecendo. Então, nós alunos precisamos de correr atrás por fora, com livros, com cursos, fazendo formação continuada. É muito importante. Se você não teve, se você é psicólogo ou aluno de psicologia e gostaria de compreender melhor abordagens que não estão ali na grade curricular, a grade curricular não é uma orientação de vida. Está ali uma grade que a formação estabelece, que a universidade cria e que vai, joia. Mas não quer dizer que é só aquilo que se forma um psicólogo, não é aquilo somente que você precisa de saber. Antes fosse, né? Que é muita coisa. Então, se não estudou, nada impede. Vai lá e estuda. Aí o Bruno falou aqui também, ó, o Bruno ainda foi mais, 80% da graduação foi psicanálise. Bruno, que tristeza, né, meu filho? Acho que o pessoal podia equilibrar um pouquinho mais, que quem não gosta de psicanálise, quem não vai com essa linha, quem não se vê nessa abordagem, sofre. Eu fui uma delas. Eu sofri muito, assim, chegou uma hora que eu comecei a gostar na força do ódio. Mas aí depois procurei, aí eu me encontrei na filosofia da análise existencial, né? É uma coisa mesmo. Enfim. Eu achei interessante que você falou isso da formação continuada, Ana. Fala-se muito isso sobre a formação do psicanalista, né? Que os estudos do psicanalista, eles têm início, mas eles não têm fim. Só que isso eu acho que para qualquer profissão, né? Uhum. Por isso que eu não vejo como uma pessoa que, eu vou estudar, eu não gosto de ler. Eu fico pensando, tá, mas a gente tem que ler, a gente é obrigado a ler, né? Em qualquer formação, de qualquer profissão, a gente precisa estar em contato com a leitura, a gente precisa estar se atualizando. E é bacana você dar essa visão, porque fala-se muito isso sobre a formação do psicanalista, só que todos os psicólogos, né? Acho que também precisam estar sempre nessa formação continuada, estudando. Não dá pra gente parar, a gente trabalha como um ser humano. É coisa mais complexa que isso, né? Nossa, mulher. Se tiver, você me fala depois, que eu tô precisando descobrir. Porque pra mim é isso mesmo. Sim, não tem não. Sim. Tô lendo aqui os comentários. Sim. Simone, uma das últimas perguntas que temos aqui para você, pra gente discutir, né? Qual que você acha, ou quais são as maiores dificuldades como uma psicanalista que você enfrentou, que você reconhece? Ai, que pergunta difícil, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades é a resistência do paciente, né? Na clínica psicanalítica, a gente pode falar da resistência como uma das maiores dificuldades da clínica. E a gente precisa saber manejar essa resistência. Porque às vezes a pessoa, ela tá ali, ela quer estar ali, uma parte dela quer estar ali, isso que é doloroso também. Quando você entra num processo psicanalítico, você vai mexer em muitas coisas, né? E acho que cabe ao terapeuta, ao bom terapeuta, saber chegar da forma certa, saber respeitar o tempo do paciente, ir comendo pelas beiradas. A resistência, ela costuma ser a maior entrave, né, na psicanálise, aquilo que mais dificulta o trabalho. Só que também quando você começa a enxergar isso como parte do processo, você percebe que é compensador quando você vê que essa resistência ela é quebrada. Eu sei que assim, uma coisa que acontece, às vezes você entra alguns pacientes em análise que eles não querem falar absolutamente nada. Eles fecham ali o braço, cruzam o braço assim, ó. E não quer falar. E não quer falar. E aí você pergunta alguma coisa, vê que a pessoa não quer falar sobre isso. Pergunta outra coisa, vê que a pessoa não quer falar sobre aquilo. Então, assim, faz parte de nós também, do nosso trabalho, ter paciência com esse processo do paciente e ir delineando, né? E, no mais, eu acho que cada caso tem a sua dificuldade própria, porque acho que esse que é o mais legal da psicanálise e da profissão de terapeuta de forma geral. Não existe rotina. Então, cada caso é único, cada pessoa é única, cada caso vem com a sua dificuldade própria. Então, cada atendimento é um flash, né? A gente nunca sabe o que veio. E acho que a dificuldade, ela fica particular de cada caso, né? Fica particular de cada pessoa, né? Esse processo, ele é muito individual. Sim. Eu também até coloco aqui um pouco de uma perspectiva minha. Nesses últimos anos, eu tenho comentado muito com os meus colegas aqui da UFMG sobre
essa angústia do terapeuta, fora as questões técnicas, né? O tanto que também é difícil lidar com a nossa própria angústia, lidando com a dor do outro. Principalmente, assim, ultimamente, né, com questão de luto, vários lutos, não só lutos de vida, mas lutos também de sonhos, lutos de emprego, planejamento que vai por água abaixo, por uma questão de vida. Então, se eu puder aqui pontuar sobre uma dificuldade que eu percebo, fora isso que você comentou também, que eu super compreendo e assino embaixo, é também essa lida difícil do terapeuta, de ter as suas próprias questões, de lidar com as suas questões, de estar ali para o outro, o que nem sempre é fácil, porque a gente nasce, nós nascemos, nós estamos aqui em uma sociedade que é muito ensinada a mais falar do que ouvir, né? Então, quando a gente tem esse chacoalhão, assim, de que você precisa estar ali, mas não estar fisicamente, a gente fala muito na análise existencial do estar presente, né? De estar lá para a pessoa. A presença é uma questão técnica também. Então, se você está ali pensando na conta que está para vencer, no post que eu tenho que fazer no canal, porque senão o engajamento não aumenta, no gato do vizinho que fica aqui miando e atrapalhando a live. Só de sair lá mentalmente, emocionalmente, o processo já se quebra. Então, para mim, como psicóloga, nesses últimos anos, uma dificuldade que eu venho sentindo é essa de lidar com a minha própria angústia no meio desse pandemônio que está acontecendo. O tanto que é difícil. Fora da angústia, né, de, nossa, eu não sei o suficiente, eu preciso de ler esses livros todos aqui, eu preciso de fazer um curso, meu Deus, um mestrado, eu preciso de... Então, haja terapia mesmo. Não, amei isso que você falou, e eu acho que assim, até queria fazer um adendo. Quando a gente acha que sabe o suficiente, é um problema. Você nunca pode achar isso. Eu acho que nenhum profissional pode achar que sabe o suficiente, né? A gente tem que estar nessa posição de aprendiz sempre. E eu concordo muito com isso que você falou. Realmente, que essa é uma dificuldade que eu acho que ela é inerente a todos os terapeutas, né? É você se dissociar da angústia do outro, você cuidar de você, porque assim, querendo ou não, você precisa estar bem, né? Só que você também precisa aprender a se dissociar, né, dos seus problemas para entrar na clínica inteiro para aquele paciente, mesmo quando você não está. Porque diferente do que algumas pessoas pensam, terapeutas não são semideuses que não têm problemas, que estão sempre felizes, né? A gente tem problema. E eu não sei se você sente isso, Ana, mas você sabe que quando eu não tô muito bem, a melhor coisa pra mim é atender? A melhor coisa. Eu acho que é tão bom quando a gente desfoca da gente e foca no outro. A gente, às vezes, é só aquilo que a gente tá precisando, né? Então, quando eu não tô bem, eu olho, nossa, hoje tem 8 seguidos. Ai, que delícia. Vou desfocar de mim. É incrível, eu termino o meu dia muito melhor do que eu comecei, sempre. Então, acho que a gente aprende a fazer esse movimento, aprende também a não sofrer junto, que eu acho que é um aprendizado que a gente precisa ter na clínica, né? A gente recebe casos muito pesados e eu acho que acaba sendo algo que você vai amadurecendo, né? Eu vejo assim, pelo menos, ao longo da carreira mesmo. Total, é mesmo. Sobre isso tudo, até comentaram aqui, né? Para a gente se manter firme. Quem foi? Sara. Sara comentou isso. Obrigada, Sara. E é de fato assim, né? Reconhecer esse lado humano do terapeuta faz parte também de um processo de autoconhecimento nosso, que também faz parte de um processo técnico, se conhecer. E tem alguns atendimentos que eu até, no final, eu geralmente agradeço, né, aos meus pacientes, clientes. Mas tem alguns que eu falo, nossa, muito obrigada por essa conversa, muito obrigada pelo sorriso, foi muito bom para mim também. E o tanto que isso causa assim, um certo
como assim, né? O tanto que isso causa uma estranheza, quem está comigo na clínica já está acostumado com isso. Mas esse processo é um processo mútuo, né? Não existe ali uma hierarquia. Um sabe mais, outro sabe menos, eu sou mais importante, meu paciente está ali que é zero importante, ou sabe assim, não, gente, se for Uma assim, troca. se for assim, não é terapia, é uma aula, é um processo de coach, é um processo de alguma coisa. Aqui nós estamos para um crescimento mútuo, e se eu achar que eu não tenho nada para aprender com alguém, aí é a síndrome de Gabriela, né? Que nasce e morre do mesmo jeito, né? Gabriela. Então, sei lá, outro desabafo que hoje está sendo uma terapia para mim também, Ah, esse encontro não, aqui. não, e que bonito isso que você falou. E sabe, uma vez eu li, que triste aquele terapeuta que não permite aprender com seu paciente. Porque a gente aprende tanto, não aprende, Ana? Sim, total. Nossa, a gente aprende muito, a gente aprende muito. E assim, por mais que você tenha tenha atendido muitos casos diferentes, você sempre aprende mais. E eu acho que, pelo menos para mim, isso é uma das coisas mais fascinantes da profissão. O Uhum. quanto que a gente aprende, e uma coisa que eu tenho a sensação, não sei se você também tem, é o quanto a gente se sente estimulado a melhorar. Uhum. De fato, tem isso mesmo. É um processo Tem, de vida, né? é, é lindo, é lindo. Cadê? Peraí, deixa eu ver se tem um comentário aqui. É possível topar com profissionais narcisistas? Ah, quer responder, Ana? É possível topar com profissionais narcisistas? Uai, mulher, é possível. E eu sinto muito para vocês, inclusive. Eu sinto muito. Isso é triste. Esse pessoal aí vai totalmente não vai nada de encontro, na verdade, né? Com isso que a gente tem falado aqui. Vai totalmente na contramão. E minha sugestão, próximo. Próximo, próximo. É, Aí que ele comentou, o professor Daniel, fazer mais do que 6 atendimentos é até pecado. Gente, no começo, não, e assim, eu não sei se você tem essa percepção, mas no começo da clínica, eu atendia 3, 4, eu tava morta, Ana. Acabou o dia pra uhum. mim. Acabou o dia pra mim, eu tava um bagaço. Eu acho que a gente vai criando resistência, né? Sim, assim, até o queridíssimo Daniel Gontijo, né, o professor comentou aqui sobre isso, porque comentaram também sobre, fazendo uma piadinha, né, aguentar 8 atendimentos seguidos só vibrando muito positivamente. Gente, o pessoal daqui é super bem-humorado. Super bem-humorado. Mas é isso mesmo, gente. Tem alguns dias que nós precisamos de reconhecer esse desânimo, um pouco de cansaço. Realmente é importante reconhecer e eu, particularmente, eu prefiro até comunicar isso para as pessoas que estão comigo, para não passar uma imagem de que eu estou pouco interessada ou de que, enfim, algumas vezes a gente está doente, né? Então, é um processo de troca que eu me sinto no dever de falar. Olha, está acontecendo isso e por isso eu posso estar um pouco mais diferente, mas não é com você, é comigo. Não, Então, é melhor não fazer o atendimento do que fazer um atendimento meia boca, né? total, Sou dessa total. opinião. E eu acho que outra coisa importante, o profissional ele tem que conhecer seus limites, é o que eu falei. Eu penso assim, que a gente vai adquirindo uma resistência ao ponto de conseguir fazer, às vezes, 8 atendimentos seguidos, né? Uhum. Só que assim, a gente precisa conhecer o nosso limite. Se você percebe que aquilo não vai ser legal para você, porque o 8º paciente, o 9º paciente, o 10º do dia tem que receber a mesma atenção do que o primeiro. Então você tem que Sim. se conhecer, vem o nosso autoconhecimento. Senão a gente vê, né, tem relatos que a gente recebe, às vezes, meu terapeuta dormiu na sessão. Nossa, meu coração até dói. Já escutei muitas vezes, mas eu acho que é uma coisa que pode acontecer se o terapeuta não se conhece, né? Uhum. Então, é isso. Às vezes quer forçar, ele não quer romper aquele compromisso e força, né? E não aguenta. Uhum. Isso. Faz parte do cuidado profissional também, né? Estar atento a isso e não colocar o paciente em situações que ele não deveria passar, né? Como essa.
de tirar um cochilo. Nossa, para mim é impensável isso mesmo. Mas se acontecer, né, é claro, é preciso reconhecer que está cansado e fazer algo a respeito, né? É necessário. Mulher, 9 horas. atingimos aqui o nosso momento de despedida. E assim como a gente começou, né, se a gente puder fazer aqui um encerramento, né, considerações finais, o que você acha? Acho que as considerações finais busque ampliar a sua cabeça, né? Não fique preso naquilo que você ouviu, naquela experiência que você passou. Converse com pessoas, escute pessoas, estude, leia, né? Para saber mais sobre aquilo que você percebe que está com a cabeça ali muito fechada, sabe? Porque eu acho que o conhecimento é o que desconstrói, né, Ana? O conhecimento e o saber ouvir. Tirar de lado preconceitos, tirar de lado coisas que você ouviu a vida inteira para passar a ouvir diferente, passar a ouvir o outro. Essa é a minha conclusão que eu queria deixar aqui. E você? Então, conclusões burocráticas também. Surgiu uma pergunta aqui da live. A live vai ficar salva aqui no perfil dos Antifuleiragens. Se você quiser rever, você pode rever. Se quiser encaminhar, você pode encaminhar. Deixa os comentários também, gente, para falar que é importante a gente ter esse feedback de vocês para saber da qualidade. Participar também é muito importante para a gente não ficar falando sozinha, né, Simone? Pra gente é difícil, né, ficar falando sozinha, que, nossa, dói o coração. Então, quando tem rostinhos aparecendo aqui, ganhei minha noite. ET Bilu, os comentários legais. Oi? O povo tá aqui brincando, gente. Gostaria de ter esse bom humor também nessa galera. Então, busquem conhecimento. Isso, busquem conhecimento. ET Bilu já dizia, né? E muito, muito cuidado, gente, com os fuleiros, muito cuidado com essas informações sensacionalistas, esse marketing, assim, que adora provocar coisas, né, que te fala, nossa, é isso que eu estou precisando para a minha vida, isso vai mudar a minha vida, coisas... Eles gastam muito com marketing e acaba faltando na técnica. Pesquisa, pergunta, entre em contato com pessoas que saibam do que estão falando. Não coloca para si alguma coisa questionável que você viu nas redes sociais. Rede social não é setting terapêutico. Tenha cuidado com isso, né? Tenha cuidado com o que você escuta e também cuidado para não reproduzir uma coisa que ainda você não tem certeza que pode ser uma fuleiragem. E aqui nós estamos para desconstruir isso. E aí... Exatamente. Conte com a gente. Conte com a gente, gente. Cuidado com os coaches de relacionamento. Diz Bruno Farias também. Cuidado com esse povo, gente. Cuidado. Cuidado. Eu queria agradecer você por esse bate-papo de noite, por esse gostoso que é falar com você. Obrigada, pessoal, por ter participado aqui. Bruno, Joy, muito obrigada pelos comentários. Professor Daniel Gontijo, muito obrigada também por prestigiar essa nossa live. Gente, todo mundo aqui que deixou coraçãozinho, que comentou, muito obrigada. E assim que possível, a gente volta aqui nos Antifuleirais para fazer novas lives falando sobre essas coisas, falando sobre ciência, falando sobre filosofia, falando sobre fuleiragem, sobre garfo do vizinho. A gente vai falando sobre mais coisas. E só um adendo, vamos fazer momento merchan. Sigam o Antifuleiragens, sigam o Dicas Anticoach, sigam o meu Instagram, @SimoneGPsicanalista, que tem sempre conteúdo de saúde mental. Abro caixinha todo santo dia, mesmo quando eu não tô com vontade. E o Instagram da Ana, que é maravilhoso, tem muito conteúdo legal também lá. Qual que é o seu Instagram, Ana, pra eu não errar? @brum.anapaula. Aqui no nosso link na bio, nos Antifuleiragens, tem o link redirecionador para todo mundo aqui, todo mundo que participa. Então, se quiserem conhecer o nosso trabalho de cada um aqui, entra no nosso perfil, segue Antifuleiragens, clica no link da bio e vai conhecer o nosso trabalho individual lá também, que é muito bom. Sigam todos os ADM, porque vale muito a pena, tá, gente? Um beijo. Total. Gente, obrigada. Um beijo. Fiquem bem e até a próxima. Obrigada. Tchau, Simone. Tchau. Boa noite. Tchau.